Agora vamos para a nossa aula de hoje. Eu rapidamente fiz aqui deixa eu me ajeitar aqui. Fiz coloquei a matéria, né, nos slides para a gente aqui, para facilitar o desenvolvimento da nossa aula, tá? Vou colocar aqui para a gente. Já tem? Estão vendo? Ok. Que bom. Beleza, tá perfeito. Então, nós vamos falar hoje sobre solidariedade, sobre fraternidade, sobre caridade, né? Afinal, estaremos tratando aqui um tema bastante assim empolgante para todos nós e com vistas a nos aperceber se de fato a gente tem plena noção do que nós estamos fazendo, né? Se o que a gente está fazendo é de fato o que nós acreditamos. Então, nós vamos começar aqui com a reflexão que fala sobre espiritualidade e fraternidade. A assistência prestada ao próximo pode ser vista de vários ângulos. Entre elas, a solidariedade, a filantropia, a assistência social e a fraternidade. Tem importâncias diferenciadas. Qual delas estaria mais envolvida com a espiritualização do homem? Vejam só, é importante a gente refletir sobre isso. Se as ações, né, que a gente compartilha com os nossos semelhantes na sociedade, elas estão, de fato, corroborando com aquilo que a gente pensa, com os conceitos que nós temos sobre isso. Seria a solidariedade um atendimento mais imediato? Um atendimento momentâneo? Seria estender a mão àquele que caiu, àquele que se acidentou? É somente uma ajuda material? Forma algum vínculo afetivo com o receptor? E a filantropia? Seria uma ajuda de médio prazo? Seria uma ajuda mais demorada de restabelecimento de uma queda? Ela fornece somente uma ajuda material? Vincula os seres que ajudam e que são ajudados? Finalmente, a fraternidade. Ela se caracteriza por formação de ligação entre as pessoas. Ela pode não envolver ajuda material. Cria vínculo e sintonia entre os participantes, doador e receptor. Quais desses tipos de assistência têm um caráter mais espiritualizado? Então, está aqui a reflexão para nós. Nós vamos estudar esses conceitos: solidariedade, filantropia, assistência social, fraternidade, e refletir qual dessas atitudes, qual desses comportamentos estão mais próximos da espiritualidade. Dizem mais ao espírito, trazem laços ou não de afetividade. Então, é isso que a gente vai estar conversando na aula de hoje, nesse nosso encontro. Então, nós vamos introduzir, quer dizer, já introduzimos com a reflexão, ela se traduz numa introdução, mas a gente tem o nosso objetivo de estudar, né, esses conceitos, e até porque dentro da casa espírita, dentro da doutrina espírita, o lema é que fora da caridade não há salvação. Então, é interessante a gente ressaltar o que a doutrina espírita entende sobre caridade. Os espíritos, quando questionados,
por Kardec, vão dizer que caridade é algo bastante amplo, é algo que exige de nós um empenho muito grande, uma determinação muito grande e, de fato, enfim, será que a gente quer mesmo fazer a caridade? Porque, segundo os espíritos, a caridade é perdão das ofensas. Então, é perdoar o ofensor. A caridade é a benevolência, quer dizer, a benemerência, é você assistir o próximo na sua necessidade, tanto premente, imediata, como, enfim, duradoura, médio, longo prazo. Então, a beneficência ela está voltada a esses aspectos imediatos, numa queda, transitório, enquanto perdurar os efeitos dessa queda, enfim, enquanto for necessário. E indulgência para com o comportamento alheio, com, digamos, os indivíduos com os quais nós partilhamos a existência. Então, ser indulgente com o próximo. Então, vejam, caridade é algo, de fato, muito amplo. Tanto é que o lema é: sem isso, a gente não está salvo. Né? E salvação, a gente sabe também que na doutrina espírita quer dizer redenção, quer dizer autoaperfeiçoamento, porque a partir do momento que nós somos criados, a gente não tem mais nenhum risco de se perder, nenhum risco de, enfim, se anular. A gente, de fato, está determinado a se construir, né, espiritualmente num edifício vigoroso, num edifício que se sustente mesmo enfrentando as mais difíceis barreiras, se confrontando com os mais difíceis montes a escalar, seja qual a figura que a gente aqui determinar. Né? Então, a boa prática espírita, ela exige que a gente compreenda esses conceitos, né? Porque se a gente não compreender, a gente não vai colocá-los em prática. Então, como é que eu vou colocar isso em prática se eu não tiver consciência do que isso representa? E a gente coloca uma questão aqui, né, que a gente deve refletir durante toda a nossa aula. Será que, por vezes, nós não estamos praticando assistencialismo, né? E, com isso, a gente promovendo uma dependência daquele que nós assistimos, pensando que estamos promovendo a caridade? Muito importante, eu penso, essa reflexão, né, para que a gente possa, de fato, fazer o bem. Então, a prática do bem demanda inteligência, demanda um bom coração, um sentimento de amor ao próximo, mas demanda inteligência, demanda raciocínio para promover, de fato, a assistência que aquele irmão ou aquela situação exige. Está, digamos, solicitando para que a gente possa demandar ações apropriadas àquela necessidade. Ok? Tudo bem? Então, vamos descobrir o que é solidariedade. Eu, por vezes, fiz alguma mudançazinha, cortei alguma coisa com relação ao tema, que aí se encontra, e eu penso que o que a gente tem aqui é suficiente para a gente compreender. Quem gostaria de trabalhar esse tema solidariedade? Nos ajudar aqui
para a aula não ficar monótona. Pode ser igual do livro aqui? Pode, ou pode... Você consegue ler aqui, Maria? Não, eu não consigo, mas eu estou com o livro aqui. Perdão. Então, vamos lá, vamos ao livro. O que é a solidariedade? Nega acontecimentos como catástrofes e destruições causadas por fenômenos meteorológicos são comuns em nosso planeta. Da mesma forma, acidentes e fatalidades ocorrem frequentemente com alguém próximo de nós. Ações imediatas se fazem necessárias. O sentimento de solidariedade é, de certa forma, inato no homem e representa uma ação de ajuda imediata para vencer uma situação indesejada e casual, sendo ou não indivíduos de nossa relação. Na solidariedade, é a razão que impera, é muito pouco de sentimento. De forma geral, não se envolve crença, mas civilidade e cidadania. A solidariedade é uma ajuda de caráter instantâneo, de raro relacionamento entre quem ajuda e quem é ajudado. O dicionário nos diz que solidariedade é um termo de origem jurídica que significa inter-relação ou interdependência e assistência recíproca entre os membros de um mesmo grupo. Muito bom. Então, diante de tudo isso que a vida nos proporciona, né, a todo momento a gente está sujeito a enfrentar as intempéries, né? Acidentes ocorrem, enfim, as chamadas fatalidades, né? Então, é necessário que, enfim, ações imediatas sejam promovidas, né? E a solidariedade, como diz o texto, é um sentimento inato, a gente já tem essa reação imediata, né, de estender a mão, de proporcionar ajuda, enfim, ela é que vai, digamos, dar conta da situação, ela é que vai proporcionar condições, né, para que aquele indivíduo ou aquela comunidade seja amparada. A gente tem aí eventos a todo momento. Não precisamos nem ir muito longe. Aqui no Brasil, a gente teve recentemente aqui no Rio de Janeiro... Petrópolis. Nossa, agora... Petrópolis, a região serrana, isso. Né? Então, é uma catástrofe. Então, veja, a solidariedade é esse movimento inicial, essa ação de buscar estender a mão, buscar socorrer, né, aquele indivíduo, aquele grupo, enfim, que está imerso, né, naquela situação. E, enfim, muito pouco de sentimento está presente, é a razão. A razão diz que é necessário. Estamos dentro de uma sociedade e é um ato civilizatório. Enfim, isso, digamos assim, é quase que uma lei, por assim dizer, você atender o próximo, né? Porque, por vezes, você também está nessa condição. Então, a cidadania prevê que a gente se sustente. Tanto é que, no campo jurídico, esse termo é muito utilizado e, no dicionário, a gente tem que é um compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras. Olha, o termo é forte, inclusive. As pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a todos. Aquilo de um por todos, todos por um. Isso que é solidariedade. Mesmo quando está distante de nós, Petrópolis está distante de nós aqui em São Paulo, a Ucrânia, né, e a Rússia estão distantes de nós,
aqui, mas, enfim, ajuda humanitária sempre está pronta. A solidariedade ela está presente e, enfim, é isso que se traduz esse termo. Mauro, posso falar? Claro, Iracema, deve. É o seguinte, em relação ao que você estava falando da assistência, né? Aí você falou que dar assistência não é caridade? Ou eu fiquei... Não, a gente está colocando que o assistencialismo, tá? Então, o assistencialismo não é caridade. Mas isso você está falando assim, num termo mais global, né? Mas se eu dou assistência a uma pessoa por ver a situação dela, ajudando e tudo mais, isso não é caridade. Não, isso é benemerência, você está assistindo, né? A questão que o termo assistencialismo, a gente vai ver aqui, ele está muito presente, inclusive nas sociedades socialistas, né? Ele cria uma dependência. Então, é aquilo de dar o peixe e não ensinar a pescar. Então, a caridade é quando você ensina a pescar. Tá? Tá bom, mas aí a pessoa não sabe, ela não tem condições de pescar. Opa, então eu tenho que dar o peixe, ok? Então eu tenho que dar o peixe, mas sempre que possível, a gente deve assistir, mas dando condições para que a pessoa seja autônoma. Então, a verdadeira caridade, ela inclusive é disfarçada. A verdadeira caridade, ela finge, né, que está prestando, que está devolvendo a prestação de um serviço, enfim. Então, nós temos N situações onde a prática da caridade está presente. Aqui, é importante que a gente trabalhe esses termos no sentido de associá-los, né? Quer dizer, você, por vezes, presta a caridade sendo solidário, sendo solidária. O que a gente colocou no início, para ficar bem pronunciado para nós aqui, é que a caridade, de fato, ela é abrangente. Por que eu digo fora da caridade não há salvação? Uma esmola, enfim, não pode se traduzir em caridade. Ela é necessária, quer dizer, eu dar o pão ao semelhante se faz necessário, quando o semelhante não se provê por si só. Mas se ele tem condições de se prover, eu devo fazer a caridade ensinando-o a fazer pão, ou ensinando ele a buscar esse pão, ou dando até condições para que ele busque o pão. Certo. Ok, Iracema? Tá. O trabalho voluntário estaria na solidariedade? O trabalho voluntário, eu acredito que ele atende todas as camadas. Ele pode ser solidário, ele pode ser filantrópico, ele pode ser, digamos, como uma assistência social tão necessária, assistência social é necessária, e ele pode ser fraterno, que eu entendo que nós entendemos aqui nessa proposta, né, de discussão, que é o grau mais avançado aí com relação a nós espíritos, aquilo que a gente entende como espiritualidade. Então, o voluntário ele pode ser solidário só, sem ser fraterno. Então, a gente tem equipes, né, que, digamos, se prestam ao serviço de encaminhar víveres, uma ajuda material, por exemplo, para Petrópolis, para a Ucrânia, enfim, para comunidades que enfrentam tsunamis, vulcões, então remédios são enviados. Então, essa é uma ajuda humanitária solidária, né? Estou sendo solidário com aquele que enfrenta uma dificuldade. Não existe nenhum laço aqui de proximidade, ok? Eu faço isso porque eu sou um cidadão civilizado.
Tranquilo? Eu posso dar a minha contribuição? Todos nós aqui estamos liberados, né? Estamos autorizados a contribuir. Tudo que você falou é bem importante, né, Mauro? A nossa missão aqui a nossa missão aqui e no mundo espiritual, porque a gente continua com a missão lá do outro lado, né? Porque a gente não vai para lá puro. Para chegar na pureza demora muito, né? Mas a gente consegue aferir todas as vezes que a gente está acertando na caridade, na fraternidade, e que é uma ferramenta para a gente chegar no fim desse processo, que é o que foi falado lá no começo, né? O fim, os nossos meios que vai levar para o fim, né? Então, para a gente chegar no fim do processo, o que vai aferir é quando a gente estiver fazendo tudo com amor. Mas a ferramenta é muito importante, porque a ferramenta vai levar para a gente despertar. Eu vou contar um caso que aconteceu e eu não vou falar nome, não precisa, não é uma fofoca, é só para a gente estar colocando aqui no nosso estudo. Uma pessoa que foi lá na guerra, né? Que ela foi a trabalho fraterno, só que durante a guerra, durante esse processo que ele estava lá, ele acabou falando um monte de piada sobre as ucranianas, e isso caiu na mídia, e ele passou um desconforto tamanho, inclusive até de desconforto na família, né? Porque a mulher dele não perdoou, claro que nenhuma mulher iria perdoar um comportamento daquele, né? Porque ele falou das ucranianas com malícia, então ele foi para fazer um trabalho fraterno. E chegou lá, a mentalidade dele, ainda muito materialista e muito suja, fez isso, só que ele passou por esse desconforto. Isso é um choque para ele. Não pense a gente que ele não vai passar pela consequência da reflexão, né, de tudo que ele do erro que ele cometeu lá. Então, para ele foi uma evolução. Para ele não foi assim, ele fez errado. Tá, ele fez errado, mas para ele surgiu aquilo como evolução. Provavelmente ele vai repensar tudo, ele vai maturizar isso, né? E ele vai melhorar. Todas as vezes que a gente faz com amor, a gente está crescendo. Quando não, é ferramenta. É só para acrescentar. Ok. Fica claro que esse indivíduo ainda não tem noção desses termos que nós estamos estudando aqui, ou ele não discute isso ao nível que nós estamos discutindo. Né? Então, fica num nível muito raso esses conceitos. Né? Então, de fato, como você colocou, o amor ele é um sentimento. Né? Então, quer dizer, ele é um sentimento afetivo. E o que a gente está colocando aqui é que o conceito de solidariedade não necessariamente traz embutido a afetividade, traz embutido o amor. Quer dizer, eu não preciso amar para ser solidário. Tá? Legal. Então, vamos para o próximo. Mas não é um gesto de amor ao próximo? É um gesto de solidariedade, Marina. É uma ferramenta para chegar lá, Marina, uma ferramenta. Vamos fazer o seguinte, a gente falou sobre solidariedade, agora a gente vai falar sobre filantropia, né? Vamos buscar conceituar aqui a filantropia, depois assistência social, depois fraternidade, para a gente compreender que há uma distinção entre esses conceitos, tá? Até para a gente compreender, de fato, o que é o amor, né? Quando a gente fala no amor, por vezes, enfim, a gente não tem noção do sentimento que isso invoca. Tanto é que os gregos que nós estamos estudando aqui,
eles tinham termos distintos para falar de determinado amor, né? Então, nasce lá, digamos, com essa civilização, esse conceito, ou esse termo, né, tão minúsculo que é o amor, e coloca a gente ainda em situações tão conflitantes. Então, hoje, digamos assim, a gente, por exemplo, compreende um tanto a respeito desse sentimento quando a gente vê uma mãe, né, digamos assim, enfrentar desafios, enfrentar perigos, digamos assim, que ninguém enfrentaria se ela não tivesse no seu ser, né, esse sentimento por um filho. Então, a gente costuma classificar aqui no planeta como o ápice desse sentimento, que é o amor de mãe. Ok? Então, veja que a gente ainda tem muita dificuldade para compreender o que é o amor incondicional, né? E, digamos assim, a solidariedade, eu penso que está aí no primeiro degrau, por assim dizer. Se a gente tiver aqui uma escada para subir, a solidariedade não necessariamente precisa, digamos assim, desse sentimento embutido. Então, se existe esse sentimento, eu já dei um passo à frente. Eu não estou falando mais de solidariedade. Ok? Filantropia. Quem se habilita? Eu posso ler. É daqui da tela? Você quer que eu leia? Pode ser, pode ser. Populações marginalizadas econômica e financeiramente necessitam de ajuda para sua inclusão na vida social. Para essa inclusão na vida social dessa coletividade. Essa ajuda pode partir de iniciativas públicas ou particulares. Quando essa ajuda parte do governo, denominamos-la assistência estatal, muito comuns nos países socialistas. Quando ela parte de iniciativas particulares, denominamos ações filantrópicas, muito comuns nos países capitalistas. A assistência social por parte do Estado é totalmente impessoal, pois consiste em repassar recursos obtidos junto à população por meio de impostos ou em forma de doações para grupos necessitados. Para o grupo necessitado. Devido à impessoalidade, existe grande facilidade nos desvios desses recursos para outros fins escusos ou não. Essa ajuda é sempre material. A filantropia tem caráter assistencial também. Os recursos, neste caso, partem de instituições não governamentais. Essa assistência, porém, não vincula o doador com o assistido. Muito bom. Então, aqui a gente tem dois tipos de assistência. Um tipo de assistência que vem do setor privado, que é denominado filantropia, e um tipo de assistência que vem do Estado, né, que é denominado de assistência social ou assistência estatal. Enfim, a assistência estatal, ela é mantida, né? Ela é nutrida pelos impostos dos cidadãos, quer dizer, são os recursos do Estado que são direcionados, né, para as necessidades da sociedade. A gente tem muitas situações em que se faz necessário assistência estatal. Agora mesmo, nós estamos dentro de uma pandemia, né, e foi necessário recursos, né, direcionados para uma população marginalizada, né? Então, uma população que está à margem dos recursos, ela precisa do mínimo, né, necessário de assistência para poder sobreviver, inclusive, né? Então, iniciativas públicas
são sempre bem-vindas, né, para atender essas carências. É até comum, por exemplo, no nosso país, nosso caso aqui do presidencialismo, que a primeira-dama, digamos, se envolva, né, com a assistência social. Então, se faz até algo, digamos, de protocolo, passa a ser até um protocolo a primeira-dama se envolver com assistência. A gente vê muito presente. Então, você vê, é uma ajuda de caráter material. É claro que, digamos assim, a gente, por vezes, digamos assim, não quer admitir que não haja caridade ou que não tenha o caráter caridoso. Não tem. Pode até haver um envolvimento, a expressão do sentimento, e muitos estão, de fato, imbuídos. Então, é uma questão de consciência. Se o indivíduo estiver imbuído, de fato, desse sentimento, enfim, é claro que se vai para ele, vai traduzir num ato de caridade. Mas a assistência é totalmente racional, ela é totalmente material, né? E, enfim, é impessoal, né? É algo impessoal. Por vezes, essa assistência vem, ou na maioria das vezes, a assistência vem, e, digamos, o assistente, né, aquele que assiste, não sabe nem quem ele está assistindo, né? Na grande maioria das vezes, né? E a filantropia, ela é de caráter privado. Então, nós temos, por exemplo, as ONGs, né, as organizações não governamentais. Então, elas surgem para atender essas necessidades, às vezes até situações específicas, né? A assistência social, ela é mais assim abrangente, porque ela envolve o Estado e parte do Estado, e a filantropia, ela por vezes canaliza determinados segmentos de ajuda. A gente tem o Rotary, Lions, né? A gente tem LBV, LBA, enfim, são um infinito número, aí, um grande número de instituições filantrópicas atuando junto à sociedade, junto à comunidade. Então, é um tipo de ajuda humanitária, ok? Que não tem caráter caridoso, né? De novo, a caridade, ela envolve sentimentos de afetividade, de amor àquele a quem você está assistindo, tá? Você pratica porque gosta, né? Então, assim, por isso que é uma prática que ainda não se faz tão presente na humanidade. Senão, nós não teríamos aí tantas desavenças, né, tantos conflitos, né, dentro da sociedade, dentro de nós. Eu diria até que dentro do centro espírita, né? Então, a parte mais pronunciada e grave que a gente vê da falta de caridade são as desavenças dentro de instituições religiosas, né? Isso, de fato, chama a atenção e, digamos, nos alerta, né, para a condição que nós nos encontramos hoje, em nível de espiritualidade, em nível de evolução espiritual. Alguma colocação, gente? Fiquem à vontade para comentar. Ficou claro? Então, é claro que a solidariedade está embutida aqui, né? Solidariedade está embutida dentro desses conceitos de filantropia e de assistência.
Ok. Então, a assistência estatal é através de arrecadação, né, de recursos, de impostos, e a filantropia é através de doações, através de cotização de associados, né, que pertencem àquela instituição, que, por vezes, se juntam para aquele determinado fim. Ok? Muito bem. Miriam está com a mãozinha levantada, Miriam? Eu esqueci, mas eu vou aproveitar e vou falar de um exemplo de filantropia que é sensacional, né? Porque a gente é sempre bom a gente falar sobre isso, né? O George Michael, ele depois que ele fez a passagem dele, que foi buscar, né? Foram buscar coisas assim inéditas da vida dele e tudo. E ele era um filantrópico e ele fazia por amor, sabe? Por amor mesmo. Ele doava não sei quantas a parte de tudo que ele recebia, assim, uma significante parte do que ele recebia. E ele não sabia nem para quem, ele simplesmente doava, né? Ayrton Senna também foi um filantrópico muito expressivo nessas questões, né? E a família dele perpetuou, né? É porque é bom, né, ressaltar essas coisas que faz a gente refletir assim e ajuda a gente até para trabalhar isso na gente, né? Por que não, né? São bons exemplos de cidadania. Muito bem lembrado, institutos, né, surgem para determinado fim, para atender a educação, né, para atender, enfim, comunidades, né, comunidades carentes, enfim, todo tipo de ajuda humanitária a gente tem, ok? Temos o Bem Kenny lembrado. Rivers também, né? Oi, Maria. Tem o Kenny Rivers também, né? Aquele Sim. que protagonizou Matrix. A gente tem muitos exemplos, né? O que o indivíduo está sentindo é difícil, né, da gente avaliar, emitir juízo de valor. Então, notem que para a gente poder fazer digamos, separar, né, e ajuizar esses conceitos, a gente o faz sem estar julgando o indivíduo, ou o filântropo, ou a instituição filantrópica. Aqui tem algo que, para mim não esquecer, eu já tinha esquecido, né? A questão, né, que fica muito clara da impessoalidade dos recursos, porque normalmente acontecem desvios, né? Quer dizer, a gente fica horrorizado quando a gente vê tantos recursos, né, que são destinados a, de fato, comunidades que estão carentes e necessitadas sendo desviados por pessoas que, enfim, não necessitam, né? Então, isso está muito presente, né, nesses conceitos de assistência estatal e assistência privada. Diga, Que eu Miriam. estava falando da questão do alarde, né? Quando a pessoa ela quer mostrar que faz isso, e principalmente quando ela usa, por exemplo, uma política para fazer isso, aí zero sentimento, né? Tudo interesse mesmo, né? Ok. Muito bem. Então, vamos falar da fraternidade. Opa! Eu penso que aqui agora a gente consegue englobar esses conceitos quando a gente trata da fraternidade. Candidatas ou candidatos? Eu posso Opa! ler, Mauro? Vamos lá, Pedro. Ajuda a gente aí. O que é a fraternidade? Ok.
Eu vou ler aqui pelo livro, Mauro. Fica à vontade. Meus olhos já não são mais os mesmos. Fica à vontade. Liberdade. Eu acho que esse texto está na íntegra. Ok. Liberdade, igualdade e fraternidade foi o lema da Revolução Francesa, o ponto de partida para a verdadeira democracia. O dicionário diz que a fraternidade é a união, amizade, afeto e carinho de irmão para irmão. Realmente, no termo fraternidade estão contidos os sentimentos citados. A fraternidade tem como base a caridade e o trabalho em benefício do próximo sem exigir nada em troca. O ideal francês, porém, não conseguiu, assim como a liberdade e a igualdade, fazer com que a fraternidade fosse colocada em termos constitucionais. É fácil entender. O Estado pode exigir a liberdade e a igualdade para os seus cidadãos, mas ninguém coloca em ninguém o sentimento da fraternidade. A fraternidade contempla a aproximação entre o doador e o assistido. A relação vai além da ajuda material. Ela prevê um relacionamento humano entre os agentes. Ela tem duração maior, não é uma ação de tempo curto. Pode, inclusive, não envolver ajuda material, mas se tiver, fatalmente acompanhará a assistência afetiva. Muito bom. Inclusive, o termo fraternidade vem do termo latim frater, né? Que quer dizer irmão, né? Justamente esse laço, diria, o dicionário diz até que é um laço de parentesco, né? Entre irmãos, é uma irmandade, numa primeira definição, e depois união, afeto de irmão para irmão, né? Então, isso está bem pronunciado. E muito bem lembrado aqui no nosso livro que igualdade e liberdade, isso a gente tem instituído. As constituições, as constituições, elas preveem, né, que o sujeito tem liberdade, prevê que deve haver igualdade, né, entre os cidadãos, entre as pessoas. Agora, como exigir fraternidade? Então, vejam que até aqui a gente veio um pouco tropeçando, né, nesses termos, solidariedade, filantropia e assistência, e principalmente assistencialismo, que não é bem-vindo em nenhuma situação. E agora a gente vê, né, que, de fato, não há como exigir. O Estado não tem, aliás, ferramentas para exigir isso. A Revolução Francesa, ela foi longe, ela transcendeu, a gente pode dizer, né, quando ela colocou essa trilogia aí, né, liberdade, igualdade e fraternidade. A fraternidade, gente, a gente só vai conquistar, digamos, quando a gente tiver um coração puro, quando a gente tiver a mansuetude, né, de, digamos, absorver uma injustiça, compreendendo que aquilo faz parte, né, da nossa índole ainda. Então, a fraternidade ela está muito longe, está distante das ações governamentais. Imagina se a gente encontra ou a gente chega num ponto aonde um governo eleito institui um ministério da fraternidade. Imagina a gente chegar nessa condição. A gente tem um candidato ou uma candidata a ministro, a ministra, que se predisponha a trabalhar sem receber, enfim, simplesmente porque
tem amor ao semelhante, né? Simplesmente porque gosta de gente e tem afeto e pretende uma relação duradoura nesse trabalho, né? Enquanto a solidariedade, a filantropia, né, e a assistência é um ato de mão única, a gente pode dizer, a fraternidade é um ato de mão dupla, aonde você se relaciona com o irmão, né? Você se relaciona com o semelhante. Então, inclusive, ela não precisa nem ser material, essa ajuda, né? Quer dizer, essa assistência não precisa nem ser material. A gente, por vezes, se colocando à disposição de alguém aflito, enfim, você já está sendo fraterno. Então, eu penso que nós, enquanto não formos fraternos, devemos ser solidários, se possível, né, voluntários, porque já foi até aventado aqui sobre o voluntarismo ou voluntariado. Quer dizer, o voluntariado é justamente a sua disposição, quer dizer, a disposição do indivíduo de ser solidário. Ele pode ser individualmente solidário ou ele pode pertencer a uma instituição. E a gente nota um avanço muito grande na sociedade. A gente observa no mundo corporativo já uma exigência como característica do candidato ao trabalho ser voluntário, quer dizer, prestar alguma ajuda humanitária ou pertencer a alguma instituição, né, que se presta a essa condição. Então, a fraternidade ela é um avanço nas nossas ações. Eu penso que, sendo fraterno, nós ganhamos muito, porque a gente ganha amigos, né? A gente forma amigos afetivos e a gente, digamos assim, a gente participa, né, de uma relação duradoura, de uma relação afetiva duradoura. E isso, com certeza, né, é o que a gente espera para a posteridade, uma humanidade mais fraterna. Está aberto aí para a gente tratar mais sobre esse conceito. Posso falar rapidinho? Eu queria trocar uma ideia. Não precisa nem ser muito rapidinho. Não, então, é uma coisa que é assim, eu vou filosofar aqui, tá? Aí me corta também se eu ficar muito chato. É assim, eu acho muito profundo. Depois que eu comecei a ser voluntária, eu comecei a ver como é profundo esse tema. Porque é bem subjetivo. Que é a coisa mais que a gente sabe, que não se deve, mas que acontece, né? De você ter a vaidade, deixar você... eu sou voluntária, então você se sente um pouco superior. E se você trabalhar com o ego e lidar com isso aí, é um exercício fantástico que assim, é impossível, eu acho, quando um ser humano começa a fazer, ele não se sinta assim. Ele se sente envaidecido porque ele está fazendo o bem. Até às vezes meio assim, a gente até meio assim... tem que se policiar também para não querer ser moeda de troca, né? Tipo assim, tô sendo tão boazinha, ajudo todo mundo e minha vida tá andando para trás. Que às vezes acontece, né? Dá alguma coisa errada, você fala, meu Deus, olha lá, eu sou boa, faço bem, estou lá fazendo caridade e tá tudo dando errado. Enfim, mas isso aí também acho que cada um aqui tem consciência. Mas uma outra questão por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? Uma vivência minha. Eu não vou falar o lugar, claro, mas eu faço serviço voluntário no lugar e surgiu um questionamento, né? Porque eu sou muito, assim, quadrada no sentido de regras. Quadrada, assim, eu sou muito ética, assim, na verdade, depois eu entendi e digeri diferente, mas no começo eu questionei muito isso. Por exemplo, eu trabalho voluntário num lugar que a gente faz um bazar.
esse bazar é revertido para a entidade, né, que ajuda pessoas. Só que assim, você vai lá e você doa toda semana muitas roupas, coisas em ótimo estado, tal, coisas em bom estado, e outras nem tanto, mas enfim, você vai lá, aí põe uma sacola, leva uma sacola imensa de roupa lá, com a intenção de quê? De doação. A princípio, o que você imagina? Ah, essa roupa vai para quem precisa, né? Porque é doação. Mas ok, nem sempre vai para quem precisa, porque ela é revertida em dinheiro. Então, tipo assim, eu vendo para reverter em dinheiro para a entidade. Beleza, também. Porque essa entidade vai fazer dinheiro com isso para ajudar as pessoas. Até aí, ok. Só que no começo eu comecei a perceber que as pessoas, porque tem coisas boas, coisas de marca, coisas de grife, não grife, mas assim, coisas boas, né? Em muito bom estado. Que aí eu comecei a perceber que tinha gente que comprava para negócio, para revender. Então, tipo lá, você vai lá, você compra por R$5, a peça mais cara é 10, por R$10, vai, uma camisa de marca, e você revende por 40, sei lá por quanto. Ou seja, você faz dinheiro com aquilo. E eu comecei a questionar isso, sabe? Numa boa com as pessoas, mas eu falei, gente, eu não acho muito bacana isso, porque a gente começou a ter conhecimento, que é um grupo, por WhatsApp que é vendido. Então, aí que soltaram lá, que a pessoa falou assim, porque ela vende no condomínio. Aí eu falei assim, gente, desculpa aí, mas eu, por exemplo, se eu tivesse doado, tanto é que eu vendi outro dia, a gente vendeu outro dia, tinha lá um monte de roupa dos meus filhos que eu doei, e eu achei, assim, bacana até isso, né? Que eu falei, fiquei lembrando das roupas. Aí eu questionei isso, eu falei assim, gente, será que é correto você vender por R$1, R$2, por um valor, claro, acessível, e a pessoa fazer negócio com aquilo, e de repente quem doou, eu não gostaria de chegar num lugar e uma pessoa falar assim, olha, eu comprei isso no bazar tal lugar e paguei R$10, olha aqui, agora eu estou vendendo por tanto, sei lá. Eu ia falar, peraí, mas o negócio não era para ajudar? Então, assim, indiretamente, é claro que ajuda, mas surgiu esse questionamento ético para mim e eu fiquei, assim, meio batendo de frente, porque a pessoa tentava me explicar e falava, não interessa. Interessa que vai virar dinheiro, e é assim, é comum, e todo lugar faz isso, blá, 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 blá. E eu fiquei com aquilo, depois eu falei, passou um dia, 2 dias, eu falei, ó, eu estou fazendo a minha parte, e não vou me prender a isso, entendeu? Eu não sei, mas enfim, surgiu esse questionamento. Então, assim, é muito profundo toda essa história, porque quando envolve o financeiro, dinheiro, etc., é um negócio que vai ramificando e que vai surgindo muitas confusões. Então, assim, eu vejo assim, essa história ali que foi antes, que estava falando que tem, né, que o Estado ele se perde nisso aí, com certeza se perde, porque num lugar aqui que é deste tamanho, que a gente tem mais ou menos um controle, já se perde. Porque eu questionei, eu não estou dizendo que é certo ou errado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu só questionei. E achei complicado, porque eu me pus no lugar, e eu falei, gente, eu ia ficar bem assim, achar estranho eu ter doado para a entidade, que era para reverter, não interessa se ela ia dar para a pessoa que não dá valor, que não sabe o que é marca, porque surgiu até esse comentário, ou se ela ia fazer dinheiro com aquilo para uma pessoa, por exemplo, eu gosto de marca, vou lá e compro e paguei, e aquilo ali vai gerar um dinheiro para a entidade, mas eu vou usar roupa, é diferente de eu fazer dinheiro com aquilo que eu comprei, que eu vou pôr tanto em cima. Só que aí depois eu também entendi que isso aí não é que é indiferente, mas é um detalhe, né? Mas me gerou um questionamento, viu? Muito sério. Sem dúvida, Ana, sem dúvida, a gente precisa avançar. Enfim, tudo isso demonstra, de novo, o patamar que nós nos encontramos. A ajuda estatal não chega toda para o necessitado. Ela fica pelo caminho. Né? Nessa pandemia, a gente assistiu muita gente fazendo uso das cotas que, enfim, fizeram faltas para quem, de fato, precisava da ajuda. Né? Essas cotas, essas cestas, esses programas, né, que o Estado promove
para atender famílias, muitas famílias que não são necessitadas acabam se beneficiando. Enfim, isso não tem como a gente evitar. Tem como a gente procurar aprimorar, procurar evoluir. Eu me lembro que eu já participei, há um tempo atrás, de um programa como esse que a Ana participa, e a gente dedicava um determinado, dividia o bazar, né, por assim dizer, em duas partes. Na primeira parte, era para o pessoal, né, que vinha da comunidade, enfim, e vinha para poder comprar. E depois a gente permitia que revendedores, né, poderiam estar se utilizando daquelas peças que sobravam. Enfim, de alguma maneira, regras vão surgindo, leis vão sendo instituídas, mas, de novo, para a fraternidade não tem como exigir, não tem como obrigar. Ok? Então, é uma questão consciencial, é uma questão de consciência, né? E a gente vai se aproveitando desses exemplos, dessas situações que nós vivemos ou que nós participamos, assim, com o relato dos amigos, das amigas, e a gente vai procurando aprimorar, vai procurando se corrigir, inclusive, né? Verificar onde é que nós estamos falhando na nossa conduta, porque a conduta do outro é difícil a gente mudar, ok? Não, e assim, na verdade, isso aí foi um fato que aconteceu no começo. Eu continuo lá, e independente, eu nem penso mais nisso, eu faço a minha parte, entendeu? Como ela está chegando na pessoa, nos necessitados ou não, isso aí já não me diz respeito nesse sentido, entendeu? E fiquei com o meu coração mais calmo, mas é que eu questionei, e depois eu ainda falei, mas isso faz parte, acho que é aprendizado também, né? E eu acho que todo lugar deve ter algumas questões, assim, Sim, quando envolve dinheiro, sim. né? Sempre tem jeito. Eu penso que o diálogo é o caminho, né? O diálogo, procurar levantar questões, enfim, ir ajustando, né? Que, afinal, o evento é para angariar fundos para assistir, né? Quer dizer, então, digamos, esse fundo que se arrecada, ele, digamos, deve ser bem direcionado. Esse eu tenho maior controle, né? Eu tenho maior controle. E também selecionar melhor as doações que surgem, né? Tentar classificar, uma classificação um pouquinho mais elevada, enfim, né? Porque aí, tipo, por exemplo, o elemento de marca, de grife, digamos, o necessitado ele não vai acabar comprando, ele vai comprar aquilo que necessita de fato, né? E o revendedor vai ter que pagar um pouquinho mais caro. Sim, eu concordo, mas a questão não é nem essa. O que vender, vai vender mesmo. É que nem eu estou falando, eu quero usar, eu vou pagar e vou lá. Não, sim, nem compra. sim. Eu estou falando a questão mesmo. Então, por que não podia gerar mais dinheiro para a entidade? Sim, concorda? por que não? Porque se você vendesse. Porque o revendedor ele vai vender por um valor a mais, porque ele vai ganhar dinheiro em cima. Perfeito. Né? Mas, enfim. Isso. Legal. Eu posso contribuir? Eu acho que também depende... Rapidinho, Miriam, rapidinho. Tá, bem rapidinho. Eu acho que depende também do quanto a pessoa está gastando energia com isso. Porque, de repente, se ela está se dedicando muito para isso, aí ela precisa ganhar o leite dela, né? Então, aí a gente pode ser um pouco mais compreensivo, que dá para dividir um pouquinho para todo mundo, né? É só essa contribuição. Legal. Agora a gente vai trabalhar aqui a necessidade e a importância da solidariedade, da filantropia e da fraternidade. Quem se habilita? Eu posso ler. Legal. Tá diferente aqui na tela com o livro? Fica à vontade, Marina, fica à vontade. Eu posso ler se aqui. tiver pouca coisa diferente. Tá. Já vimos que a vida em sociedade tem como necessidade a solidariedade e a filantropia para a harmonização dos desequilíbrios que ela está sujeita. Catástrofes envolvendo coletividades exigem trabalhos de solidariedade
para a amenização imediata dos problemas. Trabalhos filantrópicos são necessários no amparo da população marginalizadas. Socorros materiais, em ambos os casos, são prementes. Os trabalhos filantrópicos são mais específicos. Já os solidários são de caráter amplo e generalizado. A fraternidade se encontra num patamar diferente dos já citados, pois este tem um caráter de maior permanência e de envolvimento. Não necessariamente este se envolve com recursos materiais. O auxílio fraterno prevê envolvimento com o necessitado. A assistência nesses casos é de fundamental importância nas sociedades. Percebemos com a história da humanidade que, com sua evolução, mais elas se voltam para esse tipo de atividade. Como exemplo, podemos citar as enormes somas que países desenvolvidos, como a Suécia, a Alemanha e a Holanda, destinam a programas de ajuda humanitária. Nos Estados Unidos, são fortes os movimentos filantrópicos dentro da sociedade, bem como fortes são os movimentos. Acabou? Os movimentos de solidariedade. De solidariedade. Ponto. Perfeito. Perfeito. Então, eu penso que a gente não tem dúvida da necessidade desses movimentos dentro da sociedade. A gente tem continentes ainda, né, no planeta, enfim, muito marginalizados. Então, a gente não tem dúvida de que esse trabalho é necessário, esse movimento é necessário. Agora, é preciso o cuidado, né, em não, digamos, criar dependência no indivíduo, né? Eu penso que na África a gente tem uma parte dela muito prejudicada pela dependência que isso proporcionou no indivíduo. Então, enfim, a ajuda, o assistencialismo, né, muito presente, faz com que a pessoa acabe se acomodando. A gente ouviu o relato aqui numa outra aula, quando o Felipe, né, colocou para a gente a experiência dele quando ele viveu na Índia por um determinado momento, que as pessoas se mutilavam. As pessoas se mutilam para usufruir do assistencialismo, né, para ter assistência. Então, vejam que o prejuízo é muito grande quando isso não é pensado, quando isso não é, de fato, planejado e programado para prestar assistência. Né? Prestar assistência. A gente sabe que muitos governos socialistas, eles promovem o assistencialismo para criar justamente a dependência, para dominar a população. Então, é importante, nas nossas ações, né, nós não somos aí estadistas, não temos aqueles, né, que não têm grande influência em populações grandes, mas em movimentos menores, que a gente reflita sobre isso. Não há dúvida da necessidade, a necessidade da solidariedade, da filantropia, né? Da assistência estatal, sim, não há dúvida, isso não tem como a gente evitar. Agora, é importante o bom direcionamento, né? Então, aquilo de, eu estou fazendo a minha parte. Tá, sem dúvida, a gente não deve se ocupar muito, né? Digamos, e não se afligir muito com relação aos resultados, mas como seres inteligentes e participando aqui desses estudos que nós fazemos, é preciso que a gente, de fato, se possível, enfim, direcione bem, né, a caridade, vamos dizer assim. Então, que a nossa caridade seja, de fato, providencial e que ela surta efeito de fato, né? Procurando não criar dependência no indivíduo e sim
proporcionando a sua autonomia, né? Esses exemplos aqui são interessantes dos países que já se desenvolveram, né? Já passaram, né? Todos que se desenvolveram passam por situações muito críticas, muito importantes, né? Com a população, com muita dor por vezes. Então, eles destinam, né, grandes somas para atender ajuda humanitária. E a gente vê pelo caminho, né, não é diferente, então, pelo caminho, muito dessa ajuda acaba passando por alguns filtros, por algumas peneiras, né? Mas isso também, enfim, de novo, não tem como evitar, somos nós que estamos atuantes, não tem como dizer que isso não é importante, né? Isso não pode ser mitigado. Querem comentar a respeito dessa necessidade, dessa importância? Tranquilo? Só a Miriam levantou a mãozinha. Não, esqueci, desculpa. A mãozinha dela está sempre... Vai cansar, Miriam. Perdão, Agora a gente... Imagina. Agora a gente vai falar de aonde se ensina a fraternidade. Encaminhar aqui para um fechamento. Quem acho que era levantou para a eu mão? ler, irmão. Pode ser, Miriam? Eu acho que era para eu ler. Tá bom. Em nenhuma instituição... Eu vou ler daqui, tá? Da tela, que eu estou sem o livro. Tá bom, tá bom. Em nenhuma instituição de ensino público ou particular se vai além do aprendizado da intelectualidade. No máximo, pinceladas de solidariedade. A filantropia surge de instruções geralmente não religiosas, como já foi citado, né, aqui pelo Mauro, Lions, Rotary, maçonaria e entre outros. Maçonaria, desculpa, entre outros. A fraternidade, porém, tem origem basicamente em instituições religiosas. Somente elas pregam a realização do sentimento fraterno, pois este é de origem metafísica e transcendente. Somente a religião prega o altruísmo, a bondade e a caridade, pois essas virtudes estão fortemente vinculadas ao conceito transcendente de homem. Portanto, as únicas instituições que pregam e ensinam a vivência fraterna são as religiosas. Em particular, os centros espíritas têm todos eles em sua parcela de difusão da fraternidade através de suas obras. Eu posso dar uma acrescentada? Eu trabalhei com filmagem durante muitos anos, né? E eu presenciei uma vez uma coisa muito chata. Eu estou com o vídeo aqui fechado. Eu presenciei uma coisa muito chata num batizado. O propósito ali era o batizado. E durante o processo ali do batizado, o padre ele fala assim, ele começou a falar sobre outras coisas que não estava de acordo com o batizado, né? Que não estava ali dentro do propósito do batizado. Ele começou a falar sobre religião. E durante a fala dele, ele tocou no assunto de pessoas, por exemplo, que frequentavam casas umbandas e que tinham outra mentalidade, né? Ele simplesmente falou assim que quem fosse desse segmento, né, que não foi essas palavras que ele usou, eu estou usando as minhas, quem fosse desse segmento, que era para levantar e sair dali na hora. Sai daqui, porque vocês não fazem, não fazem parte do propósito aqui. Eu fiquei assim, foi lamentável. Aquele dia, para mim, foi muito... Eu estava fazendo meu trabalho, eu adorava fazer, mas foi lamentável. Porque eu penso assim, anátema num lugar onde você está ali, o propósito é você trazer para a religiosidade para as pessoas, independente de como elas pensam ou não. Eu acho que
A gente, nós que não estamos num patamar dele, tudo bem a gente fazer esse tipo de julgamento, mas ele é bem complicado, né? Assim como numa casa espírita também, a gente escolher, o Bebum vai lá e ele quer assistir uma palestra, ele está numa condição que não é agradável, mas é ali que ele tem que buscar religião. Ele vai buscar religião aonde? Na pinga? Não, não vai ele. E ele, se ele é bebum, ele está o tempo todo assim, né? Então é ali que ele tem que buscar e a gente tem que tratar ele bem, né? Com amor, com carinho. Fala, Pedro. Miriam, aproveitando aí, já que você falou, eu nem ia falar, mas já que você falou, né? Eu e o Carlos aí também, que trabalhamos com produção, eu nem mais tanto, mas eu até falo para o Carlos, dá para a gente escrever um livro, né, de histórias, porque, assim, quantas e quantas trabalhos que a gente foi fazer e viu cenas parecidas, né? Então, a gente viu, certa vez, uma noiva que chegou atrasada, não que ela estivesse certa, não que ela não estivesse errada, né? Mas o padre fez o casamento dela em 17 minutos, e os 17 minutos ele dedicou a ficar dando bronca nela por ter chegado atrasado. Quer dizer, aí a gente fica na pergunta, né? Lá da resposta do livro dos Espíritos, né? Para quem exerce, né, o sacerdócio, seja ele de que religião for, a gente sabe, trabalhando na seara do Cristo, se você não tiver também a tolerância, né? Se você não tiver um pouquinho desse perdão no coração, fica difícil. Então, entre outras coisas, a gente vê trabalhadores que saem para a igreja, às vezes só de botar aquele aventalzinho branco, ou de servir a hóstia, ou o próprio trabalhador na casa espírita que vai e fica ali na corrente, e você vê que a pessoa não está preocupada, né? Não tá, vamos dizer, não vestiu a camisa para fazer aquele trabalho, né? Não falou, olha, hoje, essas 2 horas aqui, eu estou indo para lá para dar o meu melhor, né? Para ser um sorriso, para ser um abraço, para ser uma palavra amiga para as pessoas. Então, tem muita gente que ainda faz isso, como o Mauro estava falando da questão do assistencialismo e também dessa questão de se fazer coisas aí, muitas vezes, para pessoas que a gente nem sabe. Imagina, então, para essas que a gente olha nos olhos, que você, ao invés de sair de casa para ir prestar essa assistência, você, às vezes, vai para ofender e até mesmo para atrapalhar, né? Talvez a Miriam também tenha visto muito mais coisas, mas eu tenho material para escrever um livro. Eu passei por essa experiência e o padre, ele falava o tempo que a noiva estava atrasando, ele falava assim para a gente assim, se prepara que vai ser 15 minutos e ela vai escutar o tempo todo. Eu achei um absurdo, eu falei, meu Deus do céu, que mundo nós estamos? A gente está no mundo de provas e expiação, né? Por aí a gente aquilata a importância, digamos assim, da fraternidade. Então, se o meio religioso, né, se a religião, a porta-voz de divulgar e ensinar a fraternidade, enfim, mais importante ainda seria a sua prática. E a gente, enfim, ainda não consegue plenamente, seja na igreja, seja na casa espírita. Agora, a gente precisa, principalmente, se focar, né, na nossa atividade, quer dizer, na nossa casa. O que nós estamos fazendo? O Pedro colocou muito bem. Eu vou lá justamente para atender as pessoas que lá vão, eu vou lá porque eu gosto de gente, ou eu vou lá para me superar, ou para isso, aquilo. Então, a gente percebe que está presente a assistência, seja ela solidária, seja ela... O fato de ir lá e abrir a casa já é um ato solidário. Enfim, não necessariamente precisa ser fraterno. Agora, a gente observa que
a fraternidade é muito importante e a necessidade da sua prática dentro da sociedade se faz urgente, urgente. Quer dizer, havendo fraternidade, nós não teremos desavenças, nós não teremos, de forma alguma, guerras, enfim, tudo isso desaparece, né? Desaparece do nosso caminho. Mauro, eu vendo essa foto aqui, Eu coloquei, é de 2022, essa campanha da então, fraternidade. Eu penso assim, cristãos que somos, meu humilde pensamento, né, que eu acho, que eu entendo. A gente tem que sempre seguir os passos do Cristo, já que somos cristãos, né? E eu penso sempre nisso, o que Jesus Cristo faria? Ele seria fraterno, claro, faria caridade, mas ele ensinaria a pescar, com certeza. Ele não ficaria fazendo assistencialismo. Eu penso muito nisso sempre. E, claro, é muito simplista você pensar assim, Jesus lidava ali com aquelas pessoas, mas, assim, o exemplo dele é o mais importante. Então, assim, ele ajudava, é claro, sempre foi, e é o lema maior dele, a coisa do amor ao próximo, e eu sempre penso nisso, sempre que eu ajudo, às vezes eu vejo, assim, muita crítica de assistência social, falando sobre os grupos que dão comida, dão sopa na rua, né? Que eles falam que vicia o morador de rua, o alcoólatra, a não procurar ajuda, porque se ele está lá, ele sabe que vem todo dia, e depois ele joga a comida. Era uma briga que eu tinha no prédio que eu morava, briga assim, eu ficava incomodada, porque de manhã era cheio daquelas marmitas jogadas, cheio de pombo, e os comerciantes ficavam muito chateados também, e a gente eu cheguei a questionar com um grupo uma vez, eu falei, por que vocês não fazem um trabalho de educação, talvez, dando um saquinho, e falando, pode por aqui, amarrar, jogar. Mas não dá, ninguém vai, você acha que vai conscientizar um morador de rua, um craqueiro, um isso, aquilo. Então, é tudo muito complexo, né? A gente acaba chegando e falando, poxa vida, ser humano é bem complicado. Tanto quem ajuda quanto quem está sendo ajudado. Mas, assim, eu sempre ponho Jesus, assim, na minha meta, assim, na minha inspiração. O que ele faria? Eu tentar, pelo menos, tentar fazer, né, um pouquinho igual, parecido. Claro, né? Perfeito. Me chamou muita atenção aqui essa imagem dessa campanha, porque diz fraternidade e educação. E é justamente isso que nós estamos aqui ouvindo, né? Tratando. Enfim, difícil educação sem espiritualidade. E a espiritualidade, o sentimento mais próximo de espiritualidade é a fraternidade. Então, a gente nota que nós estamos nessa situação que nós nos encontramos aqui no Brasil em termos de educação, porque falta muito a fraternidade dentro da educação. Quer dizer, são modelos formados para dominar. A gente tem aí os efeitos ainda virão, porque esse povo, digamos assim, que está sendo formado, principalmente na rede pública, né, a gente pode dizer, enfim, recebeu uma doutrinação. Quer dizer, foi mais, digamos, com o intuito de doutrinar, de dominar, do que de fato educar. E aqui em São José, a Ana levantou, e a gente deve sempre, digamos assim, trazer evidência, iniciativas que são boas, né? Aqui em São José existe um trabalho, eu entendo, bacana, de assistência, né, a esse pessoal de rua. Quer dizer, você tem equipes que abordam, você tem equipes que acolhem, e, enfim, e só não levam mesmo, né, só não recolhem na casa transitória aqueles que, de fato, não querem, né, que é a opção mesmo. Mas eu acho que é muito importante o esclarecimento, como a Ana colocou. É importante a educação. Quer dizer, ser fraterno é promover a educação, é se educar
se educar, primeiramente, e promover a educação. Porque você, como um indivíduo educado, você vai irradiar, digamos assim, né? Digamos assim, o que a educação promove. Muito bom. Eu não sou educadora, mas eu entendo sim, aqui no meu prédio sempre falo isso. Todos nós somos, Ana. Todos nós então, somos. Você é mãe. eu entendo assim, pelos meus filhos, pela escola que eles estudaram, que era montessoriana, como é que fala? São doses diárias e com muita paciência. Então, assim, você não educa e você não ensina, inclusive um adulto, né? Você não consegue ensinar falando uma vez. Você vai chover no molhado, uma hora vai assimilar. E aqui as pessoas ficam muito, assim, intolerantes, que elas falam assim, mas não precisa, não precisa, não precisa. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vamos cansar de mandar comunicação? Vamos cansar de mandar comunicação, sabe? Uma hora vai tocar, que você não deve jogar não sei o que na janela, né? E a mesma coisa com o morador de rua, que quando eu questionei com essa minha colega, nesse sentido que eu questionei, é claro que não é fácil você chegar para um morador de rua e falar, ei, coleguinha, quando o senhor não quiser mais, põe nesse saquinho e dá um nozinho aqui, mas se você for todo dia, uma hora vai ter um ali que vai, né, assimilar isso aí, sei lá. Eu sou dessa ideia, né? Eu acho que como é que fala? Você ser resiliente, você tá lá todo dia, uma hora vai dar certo, né? Mas é difícil. Com certeza. É perseverar. Importante perseverar. Deixa eu só complementar rapidinho. Ana, porque você fez o questionamento, né? Não sei se você já assistiu, Madalena, na Netflix. Jesus Cristo, ele fez isso, a primeira parte, o primeiro trabalho que ele fez com os discípulos, a primeira parte do trabalho que ele fez com os discípulos foi justamente isso, porque eles eram cheios de vícios, por causa da mentalidade dele, né? A influência da religião que estava errada. E ele foi observando todo o erro. O primeiro trabalho dele foi isso. Ele foi observando todo o erro que tinha, né, dentro da religião e foi corrigindo nos discípulos. Os discípulos, coisas básicas, por exemplo, não sentavam com mulheres nas mesas, não abraçavam mulheres, não tocavam nas mulheres, e Jesus Cristo foi mudando isso, por causa da influência de Maria, né? Que Maria criou ele dessa forma, com afetividade, não tinha dentro da casa de Maria não tinha isso, ele comia na mesa com ela, e com adulto também comia na mesa com ela, mas na sociedade não se fazia isso. Inclusive, ele percebeu que eles não sabiam, eles eram tipo... como que marionetes, né? E ele entendeu por que eles eram marionetes? Porque eles não sabiam ler. Foi onde ele enxergou. Ele falou assim, porque eles não liam o que estava escrito, e aí os religiosos manipulavam. E aí o que ele fez? Conhecendo Madalena sabia escrever, sabia ler, começou a ensinar os discípulos coisas básicas assim, mas que tão importantes para depois ele começar a ensinar realmente a religião para os discípulos. Legal. Vamos nos encaminhando aqui, então, para a conclusão. Entendendo melhor os conceitos de solidariedade, filantropia, assistência social e fraternidade, pode-se observar que, apesar de constar no lema da Revolução Francesa, somente a liberdade e a igualdade conseguiram ser postas sob a forma de Constituição e de lei. Entretanto, ser fraterno, como é algo que está vinculado a sentimentos, não é possível de se transformar em obrigações legais. Portanto, o Estado precisa entender a verdadeira importância das instituições religiosas como formadoras da cultura e da moral de um determinado povo. Qualquer revolução cultural inicia no interior do homem. Enquanto não se transformar o homem, atos de toda espécie, como exemplo a corrupção, continuarão a proliferar nas sociedades. Armamentos serão mais importantes que miséria e fome, ganhos astronômicos serão priorizados em relação ao ambiente e à natureza. Muito bom. É fato, né, que o Estado há que compreender e respeitar, e para nós aqui é mais fato ainda que as religiões devem se respeitar, né?
as religiões devem, de fato, compreender o significado da educação, o significado da fraternidade, para que elas possam, de fato, cumprir com o seu papel. Pois é. Agostinho de Hipona dizia que se o homem soubesse as vantagens de ser bom, seria homem de bem por egoísmo. Olha só, hein? Pois é, pois é. E aí, minha gente? Aprendemos mais um pouquinho, não é isso? Sim, sim. Sem dúvida. Eu penso que isso dá um embasamento muito bom para a gente, como voluntários, né? Como voluntários, a gente, enfim, aproveita bastante, né, essa discussão, esses nossos encontros em torno de temas assim tão presentes, mas que a gente não atenta devidamente como deveria, né? E mais do que esperar do outro, enfim, é aqui que a gente consegue colocar em prática, né? É em nós que a gente consegue botar isso em ação. Então, a fraternidade é importante, sim, mas a fraternidade em ação, enfim, é muito mais importante, né? Então, que a gente possa agir fraternalmente. Você estava aí, Iracema? Ah, que bom. Que bom. Como eu acho que a minha internet está meio ruim, aí eu apago o vídeo para ver se não, Ah, ok. quer Legal. dizer, isso numa reunião, então eu faço isso. Tiro o som e a imagem, né? Eu também faço isso. Funciona. Tá Verdade. certo. Pois é, a gente vive aumentando os megas e os megas, não sei o que Ah, acontece. sim. Vou pagar mais caro. Tá faltando fraternidade para as concessionárias, enfim. Quem gostaria de fazer uma prece de encerramento? A gente tem que escalar? Eu posso fazer? Vamos lá, Miriam. Primeiramente, vamos nos acalmar, né? Que a nossa mente trabalhou bastante hoje. Foi muito enriquecedor essa aula. Muito inspiradora, né? Fazer a conexão com o alto, com a espiritualidade amiga. Elevar os nossos pensamentos e sentimentos. Agradecer a presença da espiritualidade, né, para nos fortalecer, nos sustentar, nos intuir. Essa presença é muito importante, né, para a gente. E vamos agradecer, né? Agradecer por estarmos aqui, por ter dado por a gente ter tido essa oportunidade. Pedir para que a espiritualidade possa estar conectado também com aqueles que não puderam estar. Depois eles vão poder assistir a aula, vão poder também trazer inspirações através do auxílio da espiritualidade amiga. Vamos agradecer com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, que é tão poderosa, né? As energias da oração do Pai Nosso, elas penetrando na nossa alma, né? No nosso interior, ela limpa miasmas, formas de pensamentos, ela modifica sentimentos, sempre para o bem, né? Então, nós vamos à oração em agradecimento à oportunidade de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade e não a nossa, tanto no céu como no plano espiritual.
O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas e dívidas, mas à medida em que vamos perdoando quem nos ofende e quem nos deve. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos aqueles sentimentos contrários, de tudo aquilo que nos impede de seguir no caminho da fraternidade, da caridade, da compaixão, do amor incondicional e, principalmente, do perdão, para que possamos manter sempre a nossa luz interior acesa, a nossa luz divina, e seguir com o trabalho correto, o trabalho honesto, junto com Jesus. E seguimos juntos as hostes celestiais, onde tu habitas, Senhor, porque teu o poder e a glória para todos sempre. Vamos agradecer também nossa querida Mãe Maria, que é tão carinhosa conosco, nos acolhe, nos protege todos os dias, principalmente nos momentos em que a gente tão necessita e pede consolo para ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e de nós, os misericordiosos, rogai por nós, querida Mãe, agora e na hora de nossa volta ao verdadeiro lar. E nós vamos agradecer também nosso querido Mestre Jesus, a todas as fraternidades e ao nosso Pai, com a oração das fraternidades. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. E assim, com um pensamento elevado, sentimentos aflorados, a gente vai sair daqui muito mais feliz, muito mais leve e muito agradecido, né? Obrigada a vocês pela oportunidade, obrigada, Maura. Foi muito, 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 muito enriquecedor estar aqui com vocês. Eu agradeço muito. Quero sair daqui melhor do que eu cheguei, e eu tenho certeza que com o auxílio de vocês eu estou conseguindo. Eu também gostei. Muito obrigada. Muito bom. Obrigada. Valeu, gente. Obrigadão, viu? Bom final de semana. Até a próxima. próxima. Tchau, abraço. Tchau. Tchau, tchau.